Hoje o papo é com você, arquiteto, que quer fazer com que seu escritório de arquitetura cresça lá na rede vizinha, lá no Instagram. Eu sempre gosto de lembrar para os nossos mentorados, arquitetos que eu converso todos os dias, que o Instagram, ele não serve só para ganhar seguidores, mas ele também não serve só para encontrar leads. O objetivo dele, nessa ferramenta que a gente tem ao nosso favor, é fazer com que o escritório ele seja lembrado quando alguém precisa contratar um arquiteto. Então, é diferente crescer no Instagram de crescer o escritório. Isso é importante entender. Não é porque você está bombando lá no Instagram que seu escritório está pipocando de projetos. E às vezes, não é porque você não está bombando que o seu escritório não está cheio de projetos. O primeiro passo é entender isso, porque eu sempre falo, o nosso serviço de arquitetura, de projetos, ele é um serviço de relacionamento. E o que isso é? Conexão. Conexão com esse cliente que às vezes você vai ficar meses ou até anos com ele. Então é importante que o Instagram ele valide e gere essa conexão com o seu cliente. E para isso, o primeiro erro que acontece é quando o arquiteto ele cria o conteúdo sem nenhuma estratégia. Por exemplo, publica só projetos prontos, posta apenas quando sobra ali aquele tempo, fala muito arquitetês, então palavras muito técnicas, não pensa em quem está olhando aquele conteúdo, não pensa no cliente final. E aí, esse erro acontece muito do que? A gente comunicar para outros arquitetos. E aí a gente perdeu aqui o principal ponto e a principal chave dessa ferramenta, que é se conectar com o cliente. Então, o primeiro passo para a gente entrar nessa ferramenta do jeito certo é definir o nosso cliente. Para quem que você quer aparecer? Com quem você quer conversar? É com o cliente final? É com construtoras, parceiros? É com outros arquitetos? Então, quem você quer atrair vai mudar totalmente o conteúdo que você publica. E aí a gente começa a entender que esse cliente ele vai chegar até ti e vai se conectar contigo. Às vezes até aquele cliente que ele vem de indicação, ele vai te procurar no Instagram. A gente também faz isso. Hoje, se me indicam, por exemplo, um médico, eu sempre vou olhar no Instagram e pesquisar ali a clínica e ver os procedimentos que ele faz. Por que que com um arquiteto iria ser diferente? Então, a indicação ela é importante, mas ela não é a única coisa que faz o cliente fechar contigo. E quanto antes a gente entende isso, mais fácil é a gente criar esse conteúdo e validar esse nosso serviço ali. A gente precisa, além de mostrar o nosso serviço, mostrar autoridade naquilo que a gente posta também. E quando eu falo em autoridade, não é a gente colocar um blazer e aparecer por lá. Não, é a gente mostrar todo o processo, tudo que engloba um projeto, erros, aprendizados, histórias de clientes, trazer as explicações do projeto e simplificar um pouco para esse cliente. Então a gente não precisa dar dicas, que isso é algo que a gente até não gosta aqui, mas a gente precisa mostrar para esse cliente que a gente faz bem e a gente sabe por que a gente faz. Então as pessoas elas vão te contratar por confiança. O exemplo que eu dei do médico é a gente começar a pensar, né? Hoje, se eu vou procurar um outro profissional de outra área, o que eu procuro nesse profissional? Às vezes é isso que você procura que você está deixando de mostrar no seu nicho de trabalho. A narrativa no Instagram, a narrativa do teu posicionamento, ele não vai gerar só em torno dos projetos. Sim, os projetos têm que estar lá, o cliente tem que ver o seu trabalho, mas o cliente também precisa ver como você lida com as situações, quais as histórias dos teus outros clientes, como que você lida com o cliente, como que é o teu atendimento, como que é o teu bastidor de escritório, como que é a tua rotina, quais são as tuas opiniões. Então tudo isso é importante, porque a gente está numa rede social para a gente se conectar com pessoas. E é isso que o cliente vai fazer no momento de te chamar. Ele nunca vai te chamar sem antes ter olhado a tua rede social, também ter se conectado com alguma coisa que tu posta por lá. Outra coisa importante é que a gente precisa ter frequência, como tudo na nossa vida, né? Então a gente precisa ter constância e, pasmem, a constância ela é muito mais importante do que a quantidade de posts que você faz. Então, isso tá muito alinhado também à tua rotina. Às vezes a gente fala, eu não tenho tempo de postar. Mas se a gente alinha que tu vai conseguir ali postar uma vez na semana,
É muito melhor que você poste aquela uma vez na semana, toda semana, do que você postar lá 5 vezes em uma semana, depois sumir por 3 meses e voltar novamente. Por quê? Porque o algoritmo entende que você não tá usando aquela rede social, que você não tá frequentando ali. Então é importante que você tenha essa frequência e essa frequência esteja muito alinhada com a sua rotina. E aqui é questão de se propor a fazer. Muitos mentorados nossos vêm com essa dor de não conseguir, não tenho tempo para postar, mas com um pequeno ajuste de rotina, uma reunião alinhada na semana, um dia específico, né, um horário específico na agenda para gravar, para editar, ou às vezes até quem já pode, né, ter um apoio para editar e tudo mais, consegue. E também o importante é lembrar que a tua personalidade, a tua forma de fazer é o que vai ser o teu diferencial. Tem algumas coisas que podem atrapalhar os teus resultados dentro disso. O primeiro eu já falei para vocês, que é quando a gente faz um conteúdo muito voltado para arquitetos. Eu vou dar um exemplo para vocês de um conteúdo que eu vi hoje de manhã. Uma arquiteta que trabalha especificadamente para clínicas médicas postou quais erros podem acontecer na hora de aprovar o projeto lá no órgão médico. Gente, ela deu ali, não ter DML, não ter uma sala tal, não ter nananana, e no final ela fala, se você não quer ter esse problema com o seu espaço, me chame. Isso é um conteúdo que parece que tá falando com o médico, mas tá falando com o arquiteto. Sabe por quê? Quando eu olhei, eu pensei assim, nossa, a Júlia, minha sócia, tá fazendo uma clínica médica, eu vou mandar esse conteúdo aqui pra ela não esquecer de tudo isso. Eu não pensei em mandar pro meu amigo médico que tá fazendo a clínica, entendeu? Por quê? Porque o médico não vai visualizar aquilo como um conteúdo para ele. Ele não quer saber quais são os ambientes que vão fazer com que o projeto dele seja reprovado lá no órgão. Não, ele quer saber o que causa aquilo nele. Então, se o conteúdo ele fosse um pouco mais agressivo no sentido de médico, você pode perder dinheiro se a sua clínica não for bem planejada. E eu te conto aqui por quê. Tu falaria assim com o público que é o médico. Então, a gente precisa entender às vezes que a forma de comunicar, as palavras que a gente usa, às vezes pode até parecer que a gente está comunicando com o nosso cliente, mas no fundo a gente está comunicando com outros arquitetos. E eu falo disso bastante porque esse é o principal erro que eu vejo aqui acontecendo com os nossos mentorados e é o principal ponto dentro desse pilar do marketing que a gente precisa ajustar, porque não vale nada a pena a gente ter um conteúdo super legal, um projeto super interessante, mas a gente tá dando dica para outros arquitetos ao invés de estar gerando desejo para o nosso cliente. Outra coisa que pode fazer atrapalhar, copiar tendências, trends sem contexto algum. E essa aqui tem que cuidar bastante, porque tem muita trend, principalmente nos Reels e também no TikTok, que às vezes chegam até a soar num tom de falar mal do cliente. Isso pega ruim. Então cuida com qual a trend que você vai entrar, porque às vezes isso pode te prejudicar. Uma trend legal que eu achei que faz muito sentido para dentro da arquitetura, até vi uma arquiteta fazendo no TikTok, que foi 10 dicas para você não errar na sua obra. Aí a primeira, me contrataram. As outras 9 deixa que eu resolvo. Então é um conteúdo mais humorístico, mas tá falando com o cliente dela. Então, se você não quer ter problema na sua obra, me contrata, que as outras coisas pode deixar comigo que eu resolvo. Outro erro também é querer viralizar em vez de construir autoridade. E isso tá muito ligado às trends e a esse ponto que eu falei. Então, às vezes a gente quer entrar na trend, quer usar a música viral, falar sobre o assunto do momento para viralizar, mas aquilo não vai construir a nossa autoridade. Às vezes vai, tem temas que vão. Agora tem temas que não são necessários. Então é importante a gente ter esse filtro. Outra coisa, não responder mensagens. Então às vezes a gente posta ali, tem os comentários, a gente só curte. É legal ter essa interação com o teu público, até para você visualizar quem que tá interagindo com o seu conteúdo e quem que dessas pessoas são possíveis clientes. Outro ponto importante também é ter o perfil desatualizado. Às vezes isso pode atrapalhar muito. Eu gosto muito de perfis claros. Isso falando como consumidora. Então eu penso nisso quando eu tô no meu negócio. Eu quero um perfil que eu tenha um link fácil de acesso para falar no WhatsApp. Eu quero um perfil onde eu entre nesse perfil e já saiba o que aquela pessoa é. Se ela é arquiteta especialista em alguma coisa, se ela é arquiteta que engloba tudo, onde que ela atende, se é online, se é em cidade tal, se faz gerenciamento de obra ou não, enfim. Eu gosto de perfis
claros e atualizados. Então é importante que isso também esteja no teu perfil, pensando no teu cliente. E como a gente sabe que toda essa estratégia está funcionando? A primeira coisa é quando as pessoas dizem que conheceram o seu escritório pelo Instagram. Tem coisa mais legal do que você conversar com uma pessoa e falar: eu já vi um conteúdo seu no Instagram. Eu particularmente adoro quando isso acontece. Outra coisa é quando os clientes que vêm de lá, ou às vezes até de uma indicação, eles já estão mais preparados para a reunião, sabe? Quando você sente que aquele cliente ele já está mais conectado com aquilo que você quer propor para ele. Ou até quando ele sabe exatamente o que tu faz e valoriza aquele teu trabalho porque ele já se conectou contigo de alguma forma. Mais pedidos de orçamento, tá? O Instagram, sim, com uma boa estratégia, com bom conteúdo, comunicando com o seu cliente, ele pode trazer mais orçamentos. Claro, a gente sempre precisa entender que nem sempre esse orçamento, né, esse cliente que vem dessa rede social, ele vai vir preparado para pagar o ticket que você oferece. Mas aí a gente também precisa ter cartas na manga. Por isso que a gente fala, né, da estruturação de serviços. Em outros vídeos eu já falei sobre isso. Estruturar serviços, às vezes, que suportam esse cliente que às vezes não tem tanto para investir, mas tem uma necessidade. Então é importante a gente também ter as nossas cartas na manga. Melhor percepção de valor, então quando as pessoas realmente entendem o seu trabalho e a principal objeção delas não é preço. E isso, olha, é ouro, tá? Você precisa convencer menos o cliente. Então a reunião sente tanta conexão ali com aquele cliente, tanto na forma do WhatsApp como na reunião de projetos, que você já sabe que ele entende o que você está oferecendo e as vantagens de fechar com você. Claro que, eu sempre falo, um bom perfil na rede social, ele não vai substituir um bom escritório. Mas um bom escritório que sabe comunicar o seu trabalho, ele tem muito mais chance de crescer. É importante que a gente entenda isso. Hoje, no mundo que a gente vive, é importante ser bom naquilo que faz, mas é muito mais importante saber comunicar aquilo que faz. E se você quer fortalecer o posicionamento do seu escritório, se você quer transformar o seu Instagram em uma ferramenta de negócios, acompanhe aqui os conteúdos da Doppio. A gente está sempre falando sobre isso, auxiliando tanto nessa parte mais voltada para o posicionamento, mas também para as vendas.